Livro do profeta Isaías, capítulo de número 54, versículos de números 2 e 3. Os irmãos encontraram? Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Amém. Podeis tomar os seus lugares em nome de Jesus. Nossa saudação, nosso querido pastor Darcy Miguel, os demais irmãos, pastores. Nós queremos agradecer a Deus, pastor, porque nos sentimos honrados de estarmos aqui nesta noite festiva com os irmãos, onde a minha esposa me faz companhia nesta noite. A companhia dela me faz muito bem, gosto demais que ela sempre esteja presente. E nós queremos parabenizar, pastor, este ministério. Sempre disse ao pastor Miguel que nós nos identificamos muito com esta amada igreja. E nós queremos parabenizá-lo por estes 26 anos. A todo o ministério, a diretoria da igreja, aos conselhos da igreja, aos departamentos com sua liderança, enfim, a toda esta igreja. Parabéns por estes 26 anos. E eu escutava atentamente o relato do pastor Darcy Miguel. Quando o pastor Darcy Miguel estava fundando o ministério, eu estava retornando do Vale do Taquari para me estabelecer novamente na minha cidade, sendo transferido para cá em 1998. Nós louvamos a Deus. Pastor Darcy, ele trabalhou algum tempo também com meu tio, querido Emílio, e é uma alegria para nós ter a amizade do pastor Darcy. É muito bom. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe e prospere este ministério. Quando ele relatava a forma com que deu início a esta obra, às vezes tem pessoas que entendem que a chamada de Deus é quando todas as portas se fecharam. Aí ele diz, bom, se fechou as portas porque Deus está me chamando. Não, é o contrário. É quando todas as portas estão abertas, como o pastor dirigia, estava presidindo mais de 20 igrejas no Brasil e na Argentina. A obra de vento em popa, as portas escancaradas, trabalho prosperando, e ele sentiu no coração que Deus estava chamando ele. Isso é chamada, pastor. Não é quando as portas se fecham, bom, se fechou as portas, eu vou aproveitar e vou abrir uma igreja agora. Se fechou as portas, eu não consegui desenvolver a minha profissão, então eu vou abrir uma igreja. Não, irmãos, é quando tudo está aberto, tudo é favorável, e ele diz, não, é chamada de Deus, e veio sofrer aqui no início, porque tenho convicção, nem tudo foi celebração, pastor, nem tudo foi alegria. Houve momentos em que o óleo da alegria estava derramado na sua cabeça, na sua família, mas teve momentos que a cinza também tiveram que jogar sobre si. Certamente que as lutas, as dificuldades, elas foram muito grandes, os desafios, porque quando Deus nos chama para a sua obra, não é para um piquenique, é para um enfrentamento muito grande com as hostes da maldade nas regiões celestiais. É um embate muito grande, é um trabalho muito sério. Quando a pessoa ama o Senhor Jesus, tem convicção da sua chamada,
É como um pregador, pastor Darcy. Sempre que ele vai pregar, pode pregar para meia dúzia de pessoas, mas ele sobe no púlpito com o joelho tremendo, sentindo frio na barriga, sentindo frio na espinha, sentindo um calafrio, soa, transpira. O problema é que quando nós nos acostumamos com o púlpito, aí é perigoso. Nós sempre temos que subir neste lugar sabendo da responsabilidade que nos espera, porque nós tratamos, irmãos, com um bem maior, que é almas que custaram um preço altíssimo, que foi o sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Eu quero refletir um pouco aqui nesta noite, irmãos, sempre tendo a convicção de que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está estabelecida na rocha que é Cristo. Eu gosto muito do texto de Mateus, capítulo 16, verso 13 em diante, quando Jesus questionou seus discípulos, perguntando: e aí, meus filhos, o que o povo está falando ao meu respeito? O que eles dizem a meu respeito? E uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, um dos profetas. E ele disse: mas e vocês, o que dizem a meu respeito? Quem sou eu? E Pedro, irmãos, que era o mais impulsivo deles, deu um passo à frente e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olhou para ele e disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, disse Jesus, estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Quando a igreja está estabelecida sobre Cristo Jesus, ela vai vencer, vai vir os vendavais, os temporais, as tribulações, as lutas, os desafios, e a igreja vai ser vitoriosa. Houve um pensador francês, um filósofo, cujo nome era François-Marie Arouet, de codinome Voltaire. Ele era um ferrenho inimigo da igreja. Ele era um ferrenho inimigo do clero. Ele tinha embates muito fortes com a igreja. Este homem foi um dos precursores do iluminismo, que foi aquele movimento intelectual na França, lá pelo século XVII. E ele disse certa vez, ele era ateu, ele disse: quando eu morrer, não se passará 100 anos que não existirá mais a Bíblia. O cristianismo vai virar pó, vai desaparecer da terra, a Bíblia vai desaparecer, o cristianismo. Muito bem, Voltaire morreu. 100 anos depois, aleluia, a Sociedade Bíblica de Genebra comprou a mansão que era de Voltaire, e lá, irmãos, ele tinha imprensa, e lá foram rodadas Bíblias, mais de 1 milhão de Bíblias, que depois foram distribuídas para toda a Europa. Com Jesus não se brinca, com a igreja não se brinca. Igreja que leva a sério a palavra, não se brinca, porque é Jesus que está à frente. Aleluia! Vamos lutar, é verdade. Jesus disse que nós sofreríamos perseguições neste mundo. Mas, irmãos, quando nós olhamos a história da igreja, nenhuma perseguição conseguiu acachapar a igreja, prostrar a igreja. Quando nasceu ali no Pentecostes a igreja,
após o derramamento do Espírito Santo. Na verdade, ela começou com 12 homens, eram os 12 apóstolos. Depois, eram 120 naquele cenáculo, aguardando a promessa do Pai, quando Jesus disse: permaneceis em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando ele disse em Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Depois da mensagem do apóstolo Pedro, já deu um salto à igreja. Já não era 120, agora já era quase 3.000 almas. Quando nós olhamos a palavra de Deus, irmãos, em Atos capítulo de número 4, já chegou a 5.000 almas. E a igreja ia crescendo, ia avançando cada vez mais. Em Atos capítulo 5, diz que já era uma multidão que ninguém conseguia contar. A igreja crescia, a igreja avançava. E eu fico muitas vezes pensando, mas o que fazia com aquele povo? Ele não tinha os recursos que nós temos hoje. Hoje nós temos aqui músicos com seus instrumentos, aparelho de som moderno, temos acomodações, nós temos rádio, televisão, temos as redes sociais para nos comunicar com o povo e pregar o Evangelho. Tem revista, tem jornais, temos carro, motocicleta, bicicleta. Eles não tinham nada disto, eles não tinham recurso financeiro, e além de tudo isso, eram perseguidos furiosamente. Mas então o que fez com que essa igreja crescesse? Atos capítulo 2, verso 42 em diante nos mostra por que essa igreja foi vitoriosa. Eles tinham comunhão, eles eram de oração, de jejum, eles eram firmes na palavra, nos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas. Por isso essa igreja conseguiu chegar em torno de 60 anos. Eles já haviam pregado o Evangelho para o mundo inteiro da época. Quando eu olho hoje, irmãos, a igreja evangélica brasileira, nós precisamos orar muito. Oxalá Deus comece a levantar um povo na sua simplicidade, na sua humildade, pastor, como está levantando aqui neste lugar. Para que o Brasil, irmãos, ele receba um avivamento genuíno, poderoso, verdadeiro. Falamos muito, fala-se muito que há avivamento no Brasil. Tenho minhas dúvidas. Quem sabe algum avivamento esporádico, um aqui, um ali. Mas avivamento verdadeiro é quando o povo tem fome de Deus. A igreja tem fome de Deus, desejo, apetite pela palavra, pastor. É o que eu vejo nesta igreja. Irmãos, irmãs, jovens, senhores, senhoras, atentos à palavra de Deus. É isso que faz uma igreja vitoriosa. Aquela igreja, ela conseguia vencer as perseguições porque ela estava estabelecida em Cristo Jesus, a rocha. O avivamento verdadeiro, irmãos, ele vai vir pela palavra de Deus, não virá de outra forma.
todos os avivamentos que nós vimos no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, no tempo do rei Josias, Ezequias, o avivamento acontecido quando nasceu a igreja primitiva, o avivamento em Tessalônica, tudo começou com a palavra de Deus, porque é esta palavra, irmãos, que vai mostrar quem nós somos, que nós carecemos da misericórdia e da graça de Deus. Quando eu olho, irmãos, eu vejo a história dos avivamentos, há muitos exemplos. O avivamento na Inglaterra, por exemplo, no tempo de John Wesley, lá pelo século 17, John Wesley era metodista. Por que metodista? É porque eles usavam o método de trabalho, de fazer as coisas ao Senhor. Por isso eles eram chamados metodistas. Wesley adotou uma forma de trabalhar, irmãos, juntamente com seu mano, Charles Wesley, e se juntou a ele George Whitefield, um jovem de 23 anos de idade. E eles começaram, através da oração, da palavra de Deus, eles sacudiram a Inglaterra, através de um avivamento poderoso, genuíno e verdadeiro. Quando nós olhamos o avivamento ali em Los Angeles, quando aquele homem chamado Joseph Seymour, que era um homem que viveu durante a segregação racial nos Estados Unidos, momento crítico. Ele era um negro, ele era garçom, diz que ele era caolho, ele tinha problema na visão. Mas Deus levantou Joseph Seymour, aleluia, ele começou a orar, a clamar. E o povo começou a vir, irmão, Rua Azusa, Los Angeles, Estados Unidos da América. E vinha gente de todos os lados para ver o que estava acontecendo. Os jornalistas, eles vinham para ver o que estava acontecendo. Chegou nos 4 cantos do mundo aquele mover, aquele derramamento do poder de Deus. E os jornalistas relatam quando eles adentravam aquele recinto, diz que eles viam um homem, um negro, de joelho, diz que ele chorava o tempo todo, com a cabeça entre as pernas, ele chorava, ele clamava. E Deus começou um mover extraordinário. Para resumir a história, Daniel Berg e Gunnar Vingre também chegaram ali, foram cheios do Espírito Santo, foram os homens que trouxeram o Evangelho para nós. Quando eu olho, irmãos, o reavivamento no país de Gales, País de Gales era um pequeno país do Reino Unido, numa cidadezinha, irmãos, chamada Logur. Tinha um moço chamado Evan Roberts. Desde os 13 anos de idade, Roberts tinha uma fome de Deus. Ele buscava Deus, ele queria o batismo no Espírito Santo. Quando ele atingiu a sua idade de jovem, enviaram ele para o seminário na Inglaterra. E ele foi para o seminário. Quando fazia 15 dias que Roberts estava no seminário, estudando, o Senhor falou com ele: volta para a tua cidade, para o teu país. Mas como, Senhor? Eu vim fazer o seminário, fazem recém 15 dias que eu estou aqui. Volta para a tua cidade. E ele, irmãos, obedeceu a voz de Deus, voltou para a sua cidade, Logur, ali, irmão, no país de Gales. E eles começaram uma escola bíblica dominical, ensinar a palavra de Deus. Ele, sua mana Mary,
e o seu futuro cunhado, e mais 1 ou 2 jovens, eles começaram as reuniões ali. E Deus começou a enchê-los com o Espírito Santo. De repente eles saem para as ruas da cidade e começam a pregar o Evangelho. Olha aqui, irmão, avivamento de verdade acontece isso. Por isso que eu tenho dúvida, no Brasil nós não estamos vendo isso não, viu? Se alguém discordar de mim não tem problema. Avivamento de verdade, País de Gales, fechou-se as boates, se fechou os bares, fechou os prostíbulos, e todas as pessoas que frequentavam esses lugares, eles foram se convertendo, e Deus fechou aqueles estabelecimentos. As autoridades se curvavam diante do poder de Deus. Eu não estou vendo isso na nossa nação. Nós precisamos, como igreja, impactar a nossa nação, querido pastor, através da pregação do Evangelho. A igreja, ela precisa pregar o Evangelho, que chegue nas autoridades, que eles tenham temor a Deus e saibam que há só um Deus que criou os céus e a terra. Mas enquanto a gente tiver as autoridades como um gatinho mimado, a gente passando a mãozinha no pelinho dele, não vai acontecer nada. Eles têm que conhecer a verdade, eles têm que saber que eles são pecadores, que eles necessitam se arrepender, e o sangue de Jesus os limpar de todo o pecado. Aleluia, glórias a Deus. Eu li esse texto da palavra de Deus, irmãos. Até que hora, pastor Darcy? São 22h10. 10 minutos mais? Tá. Eu li esse texto aqui, irmãos. Eu preciso dizer para os irmãos, esclarecer esse texto. Ele está dizendo respeito a Israel. Tá, irmão? Isaías 54, 2 em diante, é para Israel. Porém, irmãos, a hermenêutica, que é a ciência que nos ensina a interpretar textos, e no nosso caso, interpretar textos bíblicos, nos permite aplicar para nós, para a igreja hoje. Essa situação que estava acontecendo com Judá, irmãos, estava retornando do cativeiro babilônico. A situação era muito difícil, tudo era difícil, os recursos não existiam praticamente, tudo destruído. Aí, se você juntar o contexto, porque para nós entender esses textos, nós temos que entender o contexto. No capítulo 53, o profeta Isaías, parece que ele vê numa tela de cinema, 700 e poucos anos antes do acontecimento, o sofrimento do Messias. Ele via, irmão, claramente, parece que ele estava enxergando numa tela o sofrimento do Messias. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Aleluia. Logo após o sofrimento do Messias, Isaías, tomado pelo Espírito Santo, ele escreve neste capítulo de número 54, falando a respeito do progresso e da glória de Sião. Sião é uma das colinas de Jerusalém, é sinônimo de Jerusalém. Agora ele está falando, o povo está vindo, a situação é muito difícil,
Mas Deus está fazendo uma promessa, porque no capítulo 53, diz ali, irmãos, que Ele, o servo do Senhor, que é Jesus, que é o Messias, o servo sofredor, diz que Ele viu o seu trabalho, Ele olhou o seu trabalho e se agradou daquilo que Ele viu. Através da morte de Jesus Cristo, queridos irmãos, nós somos resultados do sofrimento do Messias. Agora Isaías profetizando, e é uma palavra profética para nós, pastor, para o senhor, para essa querida igreja. É uma palavra profética para os senhores: amplia o lugar da tua tenda. Se você olhar o primeiro capítulo, diz: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. O Senhor está falando, irmãos, que através da obra de Cristo, esse trabalho seria tão abrangente. Por isso que eu digo, a hermenêutica permite que nós apliquemos essa palavra para nós, para a igreja. É tão abrangente a obra do Calvário, aleluia, que essa igreja vai crescer cada vez mais. Aqui nós vemos 5 verbos imperativos, dentro deste versículo de número 2, são 5 os verbos, se os irmãos observarem bem aí fala ampliar, aí fala em estender, fala em impedir, fala em firmar e fala em alongar. São 5 verbos imperativos, e isso aqui, irmãos, tem um ensinamento tão profundo, tão grandioso. Aleluia, amplia o lugar da tua tenda. Ampliar é alargar, significa tornar amplo, aleluia, aumentar a área. Te prepara, homem de Deus, que não muito longe destes dias, esse lugar vai se tornar muito pequeno, para tão grande número de almas que hão de adentrar esta casa, se render a Cristo Jesus. Milagres vão acontecer. Aquilo que nós vimos, pastor Darcy Miguel, no passado, milagres, prodígios, maravilhas, aquilo que nós contemplamos quando iniciamos a nossa caminhada. Eu comecei no ano de 1974, eu era gurizão, mas para a glória do Senhor, eu vi paralítico andar, eu vi leproso ser limpo, eu vi cego receber visão, eu vi canceroso ser curado. Eu trabalhei ao lado de um homem de Deus, e o pastor Darcy conheceu muito bem. Eu saí ao lado dele para nós evangelizarmos de casa em casa, que é o que o Senhor também fez nessa cidade. Tempo da simplicidade do Evangelho. A mensagem era a mesma sempre: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Oh, Rabagai, Alasto e Andaramahas. Aleluia. Aquilo que Jesus fez no passado nos dá esperança de que Ele faz ainda nos dias de hoje. Aleluia. Amplia o lugar da tua tenda. Irmãos, aqui ele está falando para Judá, porque Judá, irmãos, por causa do cativeiro, muitos morreram, muitos permaneceram na Babilônia, não quiseram vir, estabeleceram família na Babilônia, diminuiu muito o povo judeu,
Mas Deus está dizendo: amplia o lugar da tua tenda, porque vai crescer. Mas são os filhos da estéril, disse ele. Estava falando a respeito de Judá. Era uma promessa de Deus. Irmãos, e quando Deus faz uma aliança, Deus cumpre. Quebrador de aliança somos nós. Nós quebramos a aliança com Deus. Ele não quebra nunca a aliança que Ele faz. Aleluia. Amplia o lugar da tua tenda. Assim como a igreja começou a crescer, era 12, 120, 3.000 almas, 5.000 almas. Depois já era uma multidão que não dava mais para contar. Aleluia. É preciso ampliar a tenda, preparar a acomodação. A igreja, irmão, nós precisamos nos organizar. Aleluia. Eu sei que a igreja aqui tem organização, tem os setores, é ensinamento da palavra de Deus, culto de doutrina, de ensinamento, que é fundamental para a igreja crescer. A igreja vai aprender o que é submissão, o que é obediência, o que é temor. Aleluia. E Deus vai fazer milagres no meio do seu povo. Aleluia. Estende as cortinas. Estender as cortinas. Está falando aqui, irmãos, de alcance, projetos, amplitude, potencializar a igreja, a obra do Senhor. Estender as cortinas fala de engajamento. A igreja precisa disto, irmãos. Pastor Darcy Miguel precisa de obreiros comprometidos que estejam ao lado dele. Ele precisa de uma igreja que lhe dê suporte financeiros, recursos, para que ele possa se mover, evangelizar, fazer missões, expandir o evangelho. São 26 anos de trabalho aqui nesta fronteira, mas já foi além fronteira, não é, pastor? Outras cidades já foram alcançadas também. Glória a Deus, aleluia. Estender as cortinas. E depois ele diz: não em peças. Tem muitas coisas que podem impedir. Certa vez perguntaram para um pastor, um teólogo, um escritor, perguntaram para ele: o que eu devo fazer para a minha igreja crescer? Ele disse: não, a pergunta mais correta seria: o que está acontecendo que a igreja não está crescendo? Seria a pergunta correta. O que está acontecendo? Quando diz aqui não o impeças, tem atitudes que podem atrapalhar o bom andamento da obra. Tem atitudes, irmãos, que podem retardar o trabalho. Tem atitudes, irmãos, que pode fazer com que demore muito o mover da igreja. Muitas vezes, em muitos lugares, já não é mais o Espírito Santo que está à frente do trabalho. Muitas vezes é o homem com sua mentalidade, confiando no seu conhecimento, experiência, intelectualidade, no seu conhecimento teológico. Em muitos lugares deixa o Espírito Santo de lado. Ele não pode agir, ele não pode dar testemunho.
Mas quando o Espírito Santo de Deus, Ele está na frente do trabalho, sai da frente, demônio, ou a igreja passa por cima, aleluia, sai da frente, Satanás, ou a igreja vai passar por cima, a igreja é vitoriosa. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Eu gosto muito de estudar a história da igreja, irmãos. A história da igreja é fantástica. Tem muitas coisas que você vai ter que ler trabalhos que ficaram registrados. Nós temos Flávio Joséfo, nós temos Eusébio de Cesareia e muitos outros que foram testemunhas daqueles tempos, que deixaram seu testemunho oral, que mais adiante, aleluia, através do Espírito de Deus trabalhando, deixou livros para nós entender. A igreja do Senhor, irmãos, desde que ela nasceu, a perseguição era muito grande, mas a perseguição nunca impediu a igreja de crescer. Quando Paulo chegou em Tessalônica, irmão, Paulo chegou, disse a primeira carta, Paulo escrevendo a primeira carta no capítulo 1, disse que o evangelho chegou até vós em grande tribulação. Era muito grande a perseguição contra a igreja, contra os servos de Deus. Mas lá chegaram Paulo, Silas, Timóteo, adentraram Tessalônica, irmãos, e sacudiram aquela cidade. Tanto é, irmãos, aleluia, que as autoridades, os religiosos da época, eles chegaram a dizer: aqueles que transtornaram o mundo chegaram aqui também, aqueles que colocaram o mundo de cabeça para baixo, eles estão aqui também. É hora da igreja colocar o mundo de cabeça para baixo, através da pregação do evangelho, do seu testemunho, da sua coragem, da sua intrepidez. Aleluia! E naquela cidade, irmão, com todo o tumulto que os inimigos do evangelho levantaram, se converteu ali muitos judeus, gregos, religiosos, mulheres da sociedade. Começou um grande trabalho ali. Nada foi fácil, não era um piquenique, era enfrentamento. Aleluia! E nós vamos ver que durante a trajetória da igreja, nos primeiros 100 anos, irmãos, os apóstolos já não existiam mais, eles já tinham sido martirizados, ficou só João, apóstolo João, que pastoreou a igreja de Éfeso, que foi desterrado para a ilha de Patmos. Aí a gente prega muitas vezes, diz, não, quem mandou ele para a ilha de Patmos foi Domiciano. Não foi Domiciano nada, ele mesmo diz que foi Jesus que levou ele para lá, porque queria mostrar algo excelente para ele. Domiciano, imperador cruel, foi só um instrumento que Deus usou para levar ele para a ilha de Patmos, e Deus lhe deu aquela revelação extraordinária, o Apocalipse que nós temos hoje. Mas em 100 anos não tinham mais aqueles homens. No primeiro século da igreja não, mas a igreja continuou. Se levantaram durante aquela trajetória, irmãos, os primeiros 300 séculos, 3 séculos da igreja, 300 e poucos anos, foram 104 imperadores romanos, um mais cruel que o outro, um mais cruel que o outro. Eu estava lendo a história de alguns deles, eu peguei os mais cruéis, viu, irmão, para dar uma lida. Décio, Diocleciano, Domiciano, Nero, Constantino, meu Deus. E a igreja assolada por essa gente. Nós vamos ver, irmãos,
que quanto mais perseguiam, quanto mais matavam os crentes, é como disse Tertuliano. Tertuliano disse que o sangue dos crentes, dos mártires, é a semente, aleluia, é uma semente que brota. O sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Quanto mais crentes eles matavam, eles trituravam, mais crente brotava, porque eram impactados pela palavra, pelo evangelho. Aquela igreja foi uma igreja modelo para nós. Eu não vou dizer, não me atrevo a dizer que a igreja primitiva não tinha problema, tinha. E grandes problemas, bastante problema. Os apóstolos tinham que se virar nos 30 para resolver os problemas. O inimigo tentou atacar de todos os lados, tentou atacar de fora para dentro, aí de dentro para fora. Mas a igreja estava estabelecida sobre a rocha. O inimigo usa Ananias e Safira. Ananias e Safira eram membros da igreja. Ananias e Safira, quem sabe eles pregavam, eles cantavam, eles evangelizavam. Mas o inimigo quis tumultuar a igreja. Mas ali tinha um homem que tinha discernimento, revelação de espírito, apóstolo Pedro. Por isso que a igreja precisa hoje dos dons do Espírito Santo mais do que nunca. Vivemos tempos perigosíssimos, irmão. Irmãos, tempos perigosíssimos. Pastor, hoje, dividir o púlpito da igreja é muito complicado, é muito perigoso. Vivemos tempos terríveis, que os homens de Deus precisam ter visão ampliada. Aí o inimigo não pôde ferir a igreja de morte com aquela situação. Aí ele tentou de outra forma, aí se levantou uma murmuração na igreja. Não, as viúvas judeias aí estão recebendo melhor ajuda, e as helenistas, que eram judias, né, irmãos, nascidas em meio ao povo grego, essas estão deixando de lado, e surgiu tumulto na igreja. Irmão, se o Espírito Santo não estivesse na frente da igreja, o inimigo ia desferir um golpe mortal na igreja. Mas quando chegou os apóstolos, o que foi que os líderes da igreja disseram? Nós vamos orar, nós vamos jejuar, e Deus vai nos mostrar o que devemos fazer. Aleluia, eles oraram, jejuaram e disseram para a igreja: separem para nós aí, nos mostrem 7 homens, homens de verdade, homens de coragem, homens de fé, homens de sabedoria. E eles separaram para a diaconia da igreja, servir as mesas. Disse, porque, e ainda eles disseram, é um importante trabalho, e é importante trabalho. Diácono, tu faz um trabalho importantíssimo, continua trabalhando. É importantíssimo a diaconia da igreja. Separaram estes homens e os apóstolos disseram: mas nós perseveraremos na oração e no ensino da palavra. Veja a importância da oração e do ensino da palavra. Perguntaram certa vez para alguém: qual é o mais importante, a oração ou o estudo da palavra? Aí o teólogo, muito esperto, disse: bom, vê uma ave, uma asa só ela consegue voar? Não, bom, então as 2 asas têm que estar em perfeitas condições. Então oração e ensino da palavra é fundamental para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para que a tenda continue sendo ampliada, para que as cortinas se estendam. Aleluia. Irmãos, e a perseguição não derrotou a igreja. Mas para resumir, o que foi que derrotou a igreja? Enquanto a igreja era perseguida,
eles pregavam, almas se convertiam, havia mover do Espírito, havia milagres. Mas aí se levanta Constantino. Constantino, ele ganha uma batalha, viu, irmãos? E ele disse que durante esta batalha, Deus mostrou para ele, eu tenho minhas dúvidas dele, mostrou para ele que o Império Romano tinha que assumir o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Aí, irmãos, a crentaiada entrou para a zona de conforto, viu, irmão? Puxa vida, que maravilha, não tem mais perseguição. Mas que beleza que está isso aqui. Agora sim virou piquenique. Aí Constantino, irmão, politicamente, ele começou a afagar a igreja. Mas só que em meio a isso, ele ia infiltrando dentro da igreja. Viu, irmãos, as autoridades, o Estado ia entrando para dentro da igreja. Eu já vi esse filme, estou vendo todos os dias. Aí vai enfiando para dentro da igreja. Aí Constantino já fez o seguinte: vamos construir templo, catedral para essa gente aí. Porque eles não tinham igreja, não tinha templo. Eram nas casas dos irmãos, não é? Paulo pregava na sinagoga, a cidade deixava, ele entrava na sinagoga e lá ele pregava. Nas praças, na beira dos rios. Eles não tinham casa de oração. Aí Constantino diz: eu vou começar a construir templo para essa gente. E começou a construir templo. E aí começou a entrar, viu, irmãos? Tudo que a gente vê hoje, que nós condenamos às vezes, mas que às vezes nós praticamos. Aí vem as indulgências, não é, irmão? Vem a venda de pedacinho no céu lá, viu? Um papa, certa vez, estava no seu gabinete, viu, irmão? Aí entrou o seu ajudante, e Tomás de Aquino, ele entrou, e o papa disse para ele: pois é, a igreja agora não precisa dizer não temos prata e não temos ouro, se referindo ao que Pedro e João disseram para o paralítico. Não precisa nós dizer que não temos prata e não temos ouro, porque eles tinham em abundância agora. Aí Tomás de Aquino disse: muito bem, Papa, nós não precisamos, não é? Nós temos prata e temos ouro, só que nós não temos autoridade para dizer a um paralítico: levanta-te e anda. A perseguição esfriou a igreja. Ela tirou, irmãos, a acomodação. Durante o império de Constantino, tira a igreja dos trilhos. Ela só pôde voltar novamente, foi preciso uma reforma protestante. Deus levantar um frade, um padre alemão, chamado Martinho Lutero, e mais alguns, em 1517, para colocar a igreja nos trilhos novamente. E há quem diga que já está necessitando de uma nova reforma, porque a coisa não está fácil. Mas quando tem uma igreja, pastor, que ouve a voz do Espírito Santo, uma igreja onde tem homens que na sua humildade, sinceridade e simplicidade levantam a bandeira do Evangelho, esta igreja ela cresce, esta igreja se estende, ela atravessa fronteiras. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Não vai dar para eu terminar a mensagem. Queridos, a Europa, que foi o berço dos grandes avivamentos. Eu estava lendo um trabalho de um pastor que foi convidado a pregar numa igreja na Europa, num país da Europa por ali. E o pastor que estava lá, que as igrejas lá, irmãos, aqui a multidão perto das igrejas na Europa, que foi berço do avivamento, George Whitefield, John Wesley e tantos outros avivalistas.
As igrejas, irmãos, aqueles grandes megatemplos que existiam, hoje foram transformados em museus, em adegas, pista de skate, alugam para festas do mundo, porque não tem crente para botar lá dentro. Irmãos, a frieza espiritual que alcançou a Europa é uma coisa assustadora. E este pastor falou para o pastor que foi lá, ele disse: o evangelho aqui na Europa, ele cresceu de uma forma tão grande, chegou num patamar tão grande, mas depois ele teve uma decadência muito grande. Ele viralizou, ele cresceu, mas depois ele banalizou. Porque não existia suporte. A igreja só vai suportar, irmãos, a igreja só vai permanecer firme se estiver estabelecida na palavra de Deus. A palavra de Deus, como nós vimos aqui na entrada da festa nesta noite, quando o irmão entrou com a Bíblia, e a irmã leu para nós aqui, que a nossa única regra de fé e de conduta é a palavra de Deus. Aleluia. E enquanto nós estivermos alicerçados nesta palavra, a igreja vai crescer, aleluia. Por isso temos que firmar bem as nossas estacas, esticar bem as cordas e amarrar as cordas, para que esta barraca ela fique firme, para que a tenda ela não se mova, não seja levada pelo vento. Aprofunda bem as tuas estacas e amarra bem as cordas, e o crescimento ele vem aí. Quantos creem assim? Oh, aleluia, aleluia. Irmãos, a igreja ela não vive no passado, mas nós vivemos um pouquinho do passado também. Aquilo que nós vimos lá atrás, pastor Darcy, milagres que nós vimos lá, garante que nós vamos continuar vendo ainda, porque Ele é fiel. Vamos nos colocar em pés, por gentileza. Oh, aleluia, 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 aleluia. Isto, fecha os teus olhos e vai adorando aquele que vive, que reina pelos séculos dos séculos, aquele que está aqui neste lugar, aquele que anda no meio da sua igreja. Ele se faz presente aqui, ele vai manifestar o seu poder, a sua glória, ele vai encher a sua igreja com seu amado Espírito Santo. Irmãos, não tem quem segure uma igreja encharcada no Espírito Santo. É uma noite festiva, é a primeira noite. As próximas noites vai ser impactada pela palavra de Deus. Se tu quiseres sair do teu lugar, saia. Se tem alguém que quer reconciliar com a igreja nesta noite, eu te convido, passa aqui à frente. Se tem alguém para aceitar Jesus como Salvador, passa aqui à frente do altar. Passem aqui, vamos orar juntos em nome de Jesus. Sai do teu lugar agora. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu já estou aqui embaixo, irmão, já estou descendo aqui. Aleluia, te move do teu banco, quer ser cheio do Espírito Santo de Deus. Sai, vamos orar juntos aqui neste lugar. Aleluia, o Senhor quer te encher nesta noite. Ele quer uma igreja encharcada no óleo do Espírito. Ele quer levantar aqui homens, mulheres, jovens, que se disponham a fazer a sua obra. Jovens que se coloquem ao lado do seu pastor, dos seus líderes. Moços, moças, senhoras e senhores,
Aleluia. Jesus quer levantar aqui missionários. Aleluia, 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 aleluia. Tem quem queira reconciliar com Jesus aqui? Tem pessoas aqui que queiram fazer um propósito nesta noite? Sai do teu lugar e vem aqui, em nome de Jesus. Shorabai, alasto e anarabahai. Oh, aleluia, aleluia. O Senhor vai restaurar vidas aqui. Ele vai restaurar altares aqui neste lugar. Nós vamos orar junto com o pastor Darcy. Aleluia, em nome de Jesus.